Bom dia, boa tarde, boa noite. Para a gente, boa tarde. Nós somos alunos de Artes Cênicas da Universidade Celso Lisboa. Meu nome é Rafa Taveira, esse aqui é o Irã. Boa tarde. Meu nome é... E hoje estamos aqui com a dramaturga, professora, atriz, muitas coisas, parará, Cecília Ripoll. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo. Para começar, vou trazer duas dinâmicas aqui para começar a entrevista, para aquecer. Defina em uma palavra como você vê o seu trabalho na dramaturgia. Eita, em uma palavra? Em uma palavra, né? Ou mais, você que decide. Eu ia já falar palavra só mesmo, porque acho que meu trabalho, enfim, pode até parecer um pouco redundante, mas acho que meu trabalho na dramaturgia gira muito em torno da palavra, do instrumento mesmo da palavra, né? Como às vezes escolher ou pensar em uma única palavra e nas suas múltiplas possibilidades de sentido e de som podem se transformar numa peça, né? Muitas vezes, quando eu escrevo uma peça, eu em algum momento percebo que ela está girando em torno de uma palavra, assim. Para dar um exemplo mais concreto, né? Agora eu estou escrevendo uma peça que, quando eu me dei conta, ela está girando em torno da palavra público. Público em suas múltiplas possibilidades, tanto no sentido de pensar o público do teatro quanto a esfera pública, né? Então, de que maneira essas duas possibilidades de sentido, que na verdade são até mais que duas, né? De pensar o que é o público em contraponto ao privado e o que é o público que está ali para assistir uma peça, como essas possibilidades de sentido de repente se intercruzam ou conflitam entre si. Então, enfim, mais ou menos por aí. Legal. Na segunda parte da dinâmica, é meio bizarra a pergunta, mas tipo assim, conhece xadrez, né? Só para tirar dúvida. Sabe as peças, pelo menos? Mais ou menos. Sou ruim de jogo, mas diga lá. Pensando assim, pensamento rápido. Qual peça de xadrez você se vê? No seu trabalho ou também na vida como um todo? Você que vai decidir o sentido da pergunta. Me parece que ele é um jogo de pensamento de possibilidades, né? De alguma forma, traçar caminhos, né? E traçar possibilidades, assim. E eu vejo o trabalho de escrita da peça muito nesse lugar também, como é que, enfim, sei lá, muitas vezes você pode escrever um texto sozinho na sua casa que você acha que parece incrível, parece lindo, né? Mas você chega na sala de ensaio, experimenta ele e às vezes ele não necessariamente oferece assim possibilidades, né? E muitas vezes você não dá nada por uma frase, você chega ali com as peças do jogo envolvidos, né? Atrizes, atores, direção, e aquelas peças conseguem de alguma forma fazer jogo com o teu texto, né? Dar jogo para o seu texto. Então, nesse sentido, acho que talvez a própria ideia de construir uma peça passe por uma ideia de construção de jogo, né? Onde cada peça, obviamente, é engraçado o duplo sentido da palavra peça, né? Sim. Também. Onde cada peça tem suas próprias regras, né? Eu acho até, normalmente, quando eu vou dar oficina, por exemplo, de dramaturgia, acho muito difícil pensar em, por exemplo, dar qualquer tipo de instrução para se escrever uma peça, porque cada peça, de alguma forma, requer a construção de suas próprias instruções, né? Cada peça é um mundo, cada peça tem sua própria lógica. Então, alguma coisa que você faz na escrita de um texto específico que pode parecer genial e você tenta replicar para outro e assim, se acaba, né? Tipo, não tem regra, assim. Ou melhor falando, as regras do jogo são ditas pela construção daquele jogo ali que está sendo construído e que não é só seu, né? Que é também de toda a equipe, assim. Passa a ser um jogo coletivo que você não tem que pensar só no que você quer, e sim no que o grupo todo quer. Sim, exatamente. E até é engraçado, porque
quem define isso, né? Parece que não é exatamente, que é o grupo mesmo, né? Não tem assim alguém que, obviamente tem assim, né? A pessoa que vai escrever a peça, escreve a peça, né? Tem as pessoas dentro das suas funções, mas é interessante isso que o trabalho, em algum momento, os trabalhos parece que começam a falar por conta própria, né? Então, você chega na sala de ensaio, parece que a própria sala de ensaio está dizendo o que ela quer de você, né? Basta que de alguma forma você escute, assim. Vamos. Você quer falar alguma coisa, Ira? Sim. Só para aprimorar a pergunta, o Rafa quis falar sobre a regra do jogo, para ficar claro para os nossos ouvintes, que o peão é aquele que dá um passo sempre à frente. Então, em cada quadrado do xadrez, ele dá um passo à frente. Já a rainha, ela é responsável por ter possibilidades, como você falou. Então, para a dramaturgia, para você, para Ripoll, você seria a rainha ou o peão na dramaturgia? Eu vou subverter para falar que uma mistura dos dois, né? Porque, de alguma forma, pelo que eu estou entendendo dessas posições, a rainha, de alguma forma, precisa antever algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, eu penso que o trabalho da escrita é um trabalho de peão, assim, né? No sentido de ser incessante e diário, né? E de não ter finalização, né? Mesmo depois que uma peça estreia, eu me sinto continuando trabalhando sobre o texto, né? Eu continuo assistindo, por exemplo, um texto Rose que eu escrevi, um dos meus primeiros textos, escrevi em 2017, e depois de estreado, muitos anos depois ele foi fazer uma nova apresentação onde a conjuntura política do país e o cenário do país tinha mudado muito, então a gente precisou fazer várias microadaptações, porque algumas palavras que há 5 anos atrás queriam dizer uma coisa, depois quiseram dizer outras, né? Então, nesse sentido de um trabalho que nunca se encerra, talvez eu respondesse peão, e no sentido da necessidade de uma orquestração maior das coisas, eu diria rainha. Pronto, e diante disso, de algumas peças que você já fez, escreveu, durante a construção, né, da dramaturgia, com todo o elenco, já chegou ao ponto do elenco ter uma linguagem própria e você não conseguir mais traduzir essa linguagem, ela mudar realmente? Traduzir para a sua própria linguagem, para a sua própria escrita. Pronto, como um peão que dá cada passo, já entendi. chegou ao ponto dela fugir do seu controle? Já. Sempre foge, né? Em alguma medida, eu acho que sempre foge. Às vezes, é engraçado isso, né? É muito engraçado, porque, por exemplo, tinha uma atriz de um espetáculo que ela falava, caramba, normalmente as pessoas falam isso, é muito difícil decorar seus textos, os atores sempre reclamam. Então, eu já até aviso, quando eu estou chegando num projeto, eu falo, vai estudando antes, porque todo mundo fala que é difícil decorar e tal. Aí tinha essa atriz que sempre reclamava também e trocava muito as palavras do texto. E era muito curioso, porque a forma como ela trocava as palavras era muito dentro do texto. Então, eu nem percebia que ela estava trocando as palavras, sabe? Porque ela estava muito apropriada da lógica do texto, ela estava muito mergulhada no universo daquele texto. Então, a troca da palavra era secundária, né? E, paradoxalmente, também já vivi processos em que o texto estava integralmente sendo falado palavra a palavra, mas eu não enxergava exatamente meu texto ali, por algum motivo um pouco misterioso, não sei dizer bem qual. Então, essa coisa de fugir do controle, sempre, eu acho que sempre foge, em alguma medida, né? Resta saber para que lado foge. Se você conseguiu domesticar ou limitar alguma energia dos atores. Não, domesticar não. Eu acho que... Desculpe. Não, por exemplo, essa experiência do Cabaré Sarjeta foi uma experiência bem única, assim, e diria que raras vezes eu experimentei, porque já era um coletivo que tinha toda uma dinâmica própria e é uma construção de cabaré, que é diferente do pensamento da construção de uma peça de teatro, né? Tem semelhanças, mas tem, assim, muitos deles já tinham números próprios. Então, quando eu já entrei e isso em muita conversa com o Ricardo também, né, que estava dirigindo o Cabaré, no sentido de que seria necessário ter bastante desapego em relação...
Então eu mandava assim, ó, eu tô mandando esse texto, vocês aproveitam o que vocês quiserem. E assim, eles, na verdade, aí transformavam trechos, pegavam uma parte e jogavam para outra. Então foi muito legal, assim, porque foi ver como um pensamento que eu estou habituada a ter, mais no sentido da construção da peça, se converteu para uma ideia de números. E, ainda assim, eu acho que não perdeu a ideia, o motivo pelo qual fui chamada ali, que era a construção de algum tipo de fio, né? Mas não um fio que impusesse algum tipo de verossimilhança mais própria do teatro, mas um fio que fosse possível de se partir pela própria dinâmica do cabaré, que é de uma dinâmica de números, né? Assim. Sim. Essa pergunta vem muito porque a gente está trabalhando atualmente com uma dinâmica de a gente tem que fazer um negócio que seja caótico, que tenha que seja muito explosivo, que você não sabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo a gente tem que controlar. É um caos meio que roteirizado. Tanto Entendi. que, por isso que eu tô com o cabelo desarrumado, a gente estava tendo essa aula um pouco mais cedo, eu vim aqui todo arrumado, só que aí esse caos todo, balancei a cabeça, me joguei no chão, rolei todo. E isso vem de uma curiosidade, porque como você está nesse espaço de dramaturga, é interessante saber desse ponto de às vezes a proposta tem um quê de imprevisibilidade, mas ao mesmo tempo é uma imprevisibilidade que tem que ser previsível para o ator. É um negócio que eu tenho que desculpa, eu estou tentando usando o que a gente está fazendo de manhã, que a gente tem que fazer caras e bocas, ficar mexendo, fazendo ações descontroladas, mas ao mesmo tempo tem que ter um controle, porque a gente vai estar querendo contar uma história lá. Mas eu me perdi na pergunta. Não, mas eu acho que fui acompanhando super. É interessante isso, assim, como quase uma ideia de como é que você orquestra os contrários, né? Assim, o caos e a organização, né? Como se... não sei, eu fiquei até curiosa de ouvir mais sobre essa pesquisa de vocês, mas eu acho que se encontra muito num pensamento da dramaturgia dentro dessa ideia. Agora que eu queria lembrar qual é a referência exata. Eu acho que é um texto do Eugênio Barba, que eu estudei num projeto que existia, chamado Núcleo SESI de Dramaturgia, que foi um projeto durou 1 ano, a gente ficava estudando textos de teatro, foi um projeto muito decisivo, assim, na minha formação, e tinha direção, as aulas eram coordenadas pelo Diogo Liberano. E aí, logo no início do curso, ele passou esse texto do Eugênio Barba, que era um texto que pensava a dramaturgia e trazia a ideia de uma balança para pensar a dramaturgia, uma balança não, uma gangorra, onde sempre 2 conceitos precisavam estar ali, não exatamente equilibrados nessa gangorra, mas de alguma forma jogando nessa gangorra. Então, tinha, por exemplo, a ideia como é que você orquestra nebulosidade e concatenação. Era um texto meio cabeçudo, assim, né? Mas, assim, é um texto que me serve muito até hoje para pensar nesse sentido, o polo dentro do texto, da concatenação, ou seja, como é que você concatena os eventos de modo a também construir um pacto com o público, de modo que o público consiga, de alguma forma, ser conduzido pela lógica do teu texto, e, ao mesmo tempo, como é que você orquestra a nebulosidade, ou seja, como é que você coloca ali algum tipo de mistério para que o espectador também se coloque ativo e pensante dentro daquela dinâmica, né? Então, de alguma maneira, pensar em compor uma dramaturgia, pensando junto com esse texto do Barba, né, também estaria ligada a pensar como é que você orquestra, de alguma maneira, esses polos opostos, assim, né? O quanto que você deixa visível quais são as regras, quais são as leis que estão movendo o teu texto, e o quanto que você inebria de forma que as pessoas também se interessem por ele. Enfim, não sei se estou dialogando com também o que vocês estavam trazendo, mas foi o que me ocorreu. Foi muito bom. Eu vou trazer uma citação aqui. No artigo, eu vou abrir aqui a minha colinha, porque eu não lembro dessa pergunta de cabeça. No artigo do André Lepec, o nome do artigo é Errância como Trabalho, 7 notas dispersas sobre a dramaturgia na dança. Ele cita que o dramaturgo é visto como o sujeito do suposto saber.
E o dramaturgo, ele entra em diversos confrontos com o pessoal que ele trabalha, tanto diretores quanto dançarinos, atores, etc, 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 etc. Como é que você, pessoalmente, lida com esses conflitos que surgem durante os ensaios ou até na própria apresentação? Eu acho que os conflitos são bem importantes para a construção de um texto, assim. E, de alguma maneira, lido com a tentativa de incluir os conflitos dentro do próprio texto. Então, normalmente eu tenho um processo de escrita que não é exatamente colaborativo, mas, ao mesmo tempo, que precisa passar pelo olhar das pessoas que estão envolvidas com aquele processo. Então, por exemplo, eu levo um trecho de texto para a gente ler junto em sala de ensaio, né? E aí surgem conflitos não necessariamente no sentido de briga, mas surgem questionamentos, surgem colocações, né? Às vezes brigas também, né? Por que não? E tudo isso que surge, de alguma maneira, eu tento incorporar ao próprio texto, mesmo que não seja de forma direta, não é que eu transcreva o que foi dito em sala de ensaio para o texto, mas, de alguma maneira, pensar que o que o texto provocou dentro da sala de ensaio pode ser a matéria criativa do próprio texto, né? Sim. É como se o que tivesse acontecido no ensaio, os ensaios também serem um material criativo para o texto. O texto não... Você não terminar de escrever o texto, pronto, agora encerrou, não vai ser mudado. O ensaio também serve como um material para você se basear na hora de escrever o texto. No caso. Isso, exatamente. Muito, muito interessante. Quer falar alguma coisa? Não, já faltou as perguntas. Acho que era uma pergunta sua também. Já foram as duas. Você fez a primeira. Então. Já foram todas. Não foram não. Falta uma. Como dramaturga, fala sobre um projeto que você fez ele e, tipo assim, hoje em dia você fala, pô, faria diferente, ou não, todos os meus projetos são perfeitos do jeito que são. Isso, você mudaria alguma coisa ou deixaria tudo lá do jeito que está? Eu acho que mudaria quase todos, assim. Difícil pensar numa peça parada, né? Assim, quando você pensa em retomar... O teatro tem essa beleza, assim, né? E pensar o texto para teatro tem essa beleza que é assim, caramba, ele é muito efêmero, porque, tudo bem, você pode ter a dramaturgia escrita e publicada, mas pensando na dramaturgia por esse viés daquilo que acontece ali no momento em que a peça está acontecendo, né? E que está sujeita a tantas interferências. Por exemplo, eu acho muito curioso, eu acompanho muito as temporadas, né, dos textos que eu escrevo, assim. E eu acho muito curioso como a própria história contada na peça parece se transformar a cada dia de peça, assim. Por exemplo, em alguns dias o público está com um tipo de humor ligeiramente mais pendido para o escrachado. E está rindo, e o público vai virando, voltando até o começo da nossa conversa, né? O público vai virando quase que uma voz própria, né? Que conduz, porque... Quem está em cena normalmente se deixa afetar muito pelo público e acho muito bom que seja assim. Ainda bem que acho que quase todos os últimos processos dos quais eu participei, as pessoas que estavam em cena eram muito sensíveis à resposta do público, né? E é uma qualidade que eu considero muito importante, quase primordial para pensar o teatro, né? Porque se você está ali em cena fazendo um acontecimento no momento presente, por que não se deixar afetar pelo momento presente, né? Senão aquela experiência poderia ser qualquer outra coisa que não uma peça, né? Mas dentro disso é muito curioso como
as histórias escritas, ou seja, que parece algo aparentemente fixo ou prévio, né, uma história que vai se desenrolar, a própria história se transforma a cada noite de apresentação, né, dependendo de como o público reage, de como os atores vão reagindo à reação e à reação da reação, né, infinitamente nesse certo espelho. Então, voltando à pergunta, eu certamente faria diferente todas as coisas que eu já fiz, não exatamente por considerá-las falhas ou imperfeitas, mas por julgar que, dentro do teatro, cada vez que a gente vai voltar para uma obra, é como se essa obra seguisse em aberto, é como se a gente precisasse, assim como os atores que a cada dia de apresentação precisam refazer, né? Não tem jogo ganho, né? Precisam refazer aquela experiência, tornar dar sentido para aquela experiência. Eu penso que também quem escreve o texto passa pela mesma coisa, não é porque as palavras já foram escritas que elas estão garantidas, né? A cada vez que a gente vai recolocar a experiência, a gente pensa, mas qual é o contexto? Em que dia é hoje, né? Assim, que hoje já é diferente do dia de ontem. Isso pode fazer com que a gente queira mudar uma palavra de lugar, enfim, meio por aí. Ripoll, a gente está estudando nessa matéria de dança e performidade, como o Rafa falou, a questão de expressão corporal e facial, que é o estranho. Para Ripoll, para você, o estranho, ele é comum, ele é bem visto para você como dramaturga, ele é bom para você, para o seu trabalho, como a rainha num jogo, ele é muito bom para você, porque a gente está estudando isso como um complemento pessoal nosso, uma construção, que o estranho me faz bem, esse caos dentro de mim, ele me transforma, e eu tenho que construir o caos e o estranho, porque o comum já é muito mais fácil. Sim, sim, com certeza. E, com certeza, eu acho que muito, assim, normalmente, até um certo parâmetro que eu uso quando eu estou escrevendo se eu leio alguma coisa que eu escrevi, eu falo, nossa, que estranho. Aí eu falo, então tá bom, então vamos por aí. É um negócio até interessante de se pensar que agora eu vou falar mais por mim mesmo. No teatro, normalmente se você visse alguém na rua, às vezes fazendo uma careta, andando de um jeito mais escrachado, você fala, pô, negócio bizarro, essa pessoa deve ser maluca, deve ter fugido aí de algum lugar. Mas tipo, no teatro, quanto mais estranho, mais aceito mais vívido é. Às vezes o que falta para às vezes o tempero que falta para muitas peças que estão por aí é esse ar de estranheza. Eu sou uma pessoa que a maior parte do tempo é o estranho, é aquela pessoa estranha. E quando eu transfiro essa estranheza do dia a dia pro palco, que qualquer que seja, um palco de teatro convencional ou numa rua que seja meu palco, qualquer coisa, é como se esse estranho não ficasse mais estranho, fosse algo belo de se ver. Sim, sim, é muito incrível isso, né? No teatro, nas artes cênicas de forma geral, né? Como a nossa lente muda, né? Sim. Como a nossa perspectiva muda. É muito interessante isso mesmo. Pensando aqui. Quer encerrar, Ira? Ou você quer falar mais alguma coisa? Alguma consideração final? Não sei. Não, acho que só assim... dizer que gostei muito da conversa. Acho que é bom demais receber perguntas assim também que não são óbvias. Talvez até pegando nossas últimas palavras, né? Falando sobre essa ideia do estranho ou daquilo que a gente julgaria fora do eixo, dentro de um olhar mais cotidiano, tá andando na rua e fala... É tão bom, né? E aí eu acho que essas perguntas também me surpreenderam, assim, sabe? No bom sentido de que às vezes a gente vai pensar a entrevista, às vezes um pouco, vou usar uma palavra estranha, né? Mas de forma geral, às vezes caretas, assim, como tentando fazer uma linha do tempo e
e sempre parece um pouco impossível, porque afinal de contas as nossas criações também são meio caóticas, né? A gente está pensando numa criação agora que é resultado de uma ideia que veio há 3 anos atrás, e ao mesmo tempo ontem estava pensando numa ideia que talvez vai ser desdobrada daqui a não sei quantos anos. Então, é difícil falar por uma perspectiva mais linear, assim. Então, na verdade, para dizer que eu gostei muito dessas perguntas também, assim, já me colocaram em outro meio fora do eixo, assim, sabe? No bom sentido. Legal. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado, Cecília, por ter aceitado participar dessa entrevista. Desculpe qualquer coisa, qualquer corte. Assim. Bom, de novo, ficamos por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa entrevista. Eu sou o Rafa e estou indo embora. Tchau.